Um dos assuntos que mais se desenvolveu nos últimos anos é o assunto da preservação da fertilidade em pacientes com câncer. É uma sub-área da medicina que nós chamamos de oncofertilidade. Então a gente tem hoje o prazer de conversar com a Maria Inês Braghiroli, que é oncologista clínica da Rede D'Or e do ICESP, onde ela está fazendo o seu doutorado nesse momento. Inês, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para discutir esse assunto com a gente, tá bom? É um prazer. Eu vou começar para a gente contextualizar o porquê que esse assunto tem que estar aqui, né? A gente sabe que hoje os oncologistas desenvolveram muito seus tratamentos. Então, cada vez mais as mulheres e homens vão sair desses tratamentos curados. E esse problema que antes, infelizmente, tirava a vida de muita gente, hoje faz com que muitos pacientes tenham um problema crônico de saúde. E quando eles passam pelo susto do diagnóstico e conseguem superar o tratamento, outros problemas acontecem. Um dos problemas que tem sido atualmente muito discutido é a infertilidade, que pode comprometer tanto o homem quanto a mulher depois dos tratamentos oncológicos. Por que isso acontece, Inês? Vou fazer só um adendo ao que você estava falando. Além disso, João, infelizmente nós temos mesmo, né, uma taxa de cura melhor, né, hoje. Muitas vezes nós temos visto aumento de incidência de alguns tumores em pacientes mais jovens, ou seja, no momento da idade fértil. Então, por isso que esse assunto, além de tudo, né, se torna muito relevante. Então eu vou começar com a pergunta prévia. Tem a ver com o meio ambiente? Tem a ver com o que esse aumento de diagnóstico de câncer em pacientes tão jovens assim? Essa é uma pergunta curiosa e que certamente a gente não tem uma resposta hoje. Mas é algo muito claro e muito estudado, né? Inclusive para se entender se há um perfil molecular diferente, né? Se há alguma peculiaridade. E certamente isso não se explica só pela hereditariedade. Então a gente tem muito a aprender ainda nesse sentido. Inês, em que momento da jornada dessa paciente com câncer vocês têm que orientá-la quanto à preservação da fertilidade? Como que isso funciona? João, a gente tem que abordar isso no primeiro momento. Primeiro, porque tem que ser antes de algum tratamento, especialmente antes de um tratamento quimioterápico, né? Da cirurgia, talvez a gente não tenha um impacto muito grande. Eventualmente, a gente pode até coordenar junto com a cirurgia, dependendo do que vai ser feito. Mas, idealmente, antes da quimioterapia, então, a gente deve fazer isso logo nas primeiras abordagens, na primeira abordagem do paciente. Né? E se a gente não tiver 15 dias? E se eu tiver que fazer, né, a minha pergunta agora para vocês, se eu precisar, né, começar um tratamento mais urgente, se a gente não tiver poucas semanas, o que a gente faz? Essa, Inês, é outra grande evolução da medicina reprodutiva como um todo e da preservação da fertilidade. Então, se vocês me encaminham um paciente me dizendo que eu tenho 2 semanas para tratar, eu posso congelar óvulos ou posso congelar embriões, como a gente falou agora há pouco. Se eu não tenho esse tempo, algumas doenças hematológicas, algumas doenças mais graves do aparelho digestivo, você não tem esse tempo, a opção que eu tenho é fazer uma laparoscopia, nada mais é do que um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, que, por exemplo, Inês, você me mandou a paciente hoje com esse cenário que precisa fazer um tratamento oncológico em 2, 3 dias. Amanhã a gente desloca a nossa equipe até o hospital onde a paciente está, a gente faz essa laparoscopia e a gente retira um ovário ou uma parte do ovário da paciente. E isso é uma das grandes mudanças que a gente tem. A gente pode pegar esse ovário, não mais o óvulo ou o embrião, prepará-lo, congelá-lo em pequenas tirinhas e esses ovários vão ficar guardados no nitrogênio líquido por um determinado tempo. Depois que o paciente curou-se, e se a gente tiver segurança que naquelas células do ovário não tem células tumorais, essas células vão poder ser reimplantadas. Na verdade, esse ovário vai poder ser reimplantado. E depois de alguns meses, o ovário volta a funcionar. Ela volta a ovular, ela volta a produzir hormônio. E existem mais do que 200 gestações relatadas no mundo todo de pacientes que fizeram esse
reimplante de um tecido ovariano que foi previamente congelado. Essa é uma das grandes evoluções da medicina reprodutiva atual, Inês. É bem interessante. E, João, mais uma curiosidade minha, que deve ser também de muitas pessoas, o que muda se eu mando um paciente, né, para fazer a preservação da fertilidade, o que difere de alguém que não tenha um diagnóstico oncológico? Tá, legal essa pergunta. Então, em linhas gerais, o tratamento é idêntico, né? A primeira divisão que eu tenho é: eu vou congelar óvulos ou embriões, porque aí vai precisar do espermatozoide ou não no jogo. Habitualmente o que a gente congela são óvulos, porque além de preservar a fertilidade, dá autonomia reprodutiva para a mulher. Isso é muito importante nas situações sociais e nas situações oncológicas. Atendi a paciente, a primeira coisa que eu sei e que vai mudar é que eu preciso ser rápido. Então nós temos uma política, e você sabe disso, Inês. A Inês me liga hoje e amanhã a paciente dela é vista. O oncologista me liga amanhã, a paciente dele será vista no máximo em 24 horas. Isso é lei, a gente tem que dar um jeito de atender rapidamente esse paciente. É protocolo da nossa instituição fazer desse jeito. Como eu preciso ser mais ágil, eu posso começar a estimulação em qualquer data, aquilo que eu falei do random steam. A paciente que vai congelar óvulo porque quer preservar a fertilidade, porque vai fazer o doutorado, por exemplo, ela pode esperar a próxima menstruação para começar. Essa não pode, eu começo hoje mesmo. Começar hoje mesmo, em qualquer data do ciclo, não oferece um tratamento pior para ela. O óvulo que vem ovulando na fase habitual ou ovulando em fases diferentes tem a mesma qualidade. Terceira coisa que é diferente é o protocolo de indução da ovulação. Se a paciente, Inês, tem uma doença, um tumor que é hormônio dependente, eu uso uma droga que a gente classifica como inibidor da aromatase para diminuir a produção hormonal. Porque quando o ovário está sendo hiperestimulado a produzir mais óvulos, ele também é hiperestimulado a produzir mais hormônios. E eu preciso de um bloqueio desses hormônios. Então essa é outra grande diferença. Então a gente vai ter que discutir rapidamente com a paciente se vai usar óvulos ou embriões, tendendo mais a usar óvulos. A gente vai ter que atender rapidamente essa paciente, não pode demorar mais do que 24 horas para o atendimento. A gente vai ter que fazer essa estimulação de uma maneira mais ágil para devolver a paciente para o seu tratamento mais rapidamente. E a gente vai ter que escolher drogas adequadas para permitir a base de tudo, que é a segurança. Sempre que a gente atende esse paciente, eu falo, isso aqui agora é um trabalho de 4, 6 a 8 mãos, em que tudo é baseado na sua segurança. A gente vai poder congelar óvulo, embrião, tecido ovariano, desde que a Inês fale para mim: João, é seguro que a gente faça isso não vai mudar o prognóstico. Isso é muito interessante para o paciente. Depois que o tratamento acaba, a gente até brinca com as pacientes, né? No caso de congelamento de óvulos, vai se cuidar, que a gente vai ficar cuidando dos seus sorvetinhos aqui, dos seus óvulos, e a vida segue. Isso, do ponto de vista psicológico, é muito legal. Você percebe isso? Claro, e é uma discussão que eu tenho muito frequentemente, né? Para quem tem dúvida de coleta de óvulos, principalmente, né, para as mulheres. Para os homens essa é uma questão talvez um pouco menos corriqueira, mas psicologicamente é muito mais tranquilo você saber que você tem, né, uma reserva e que se, né, acontecer naturalmente uma gestação, ótimo. Mas o fato de ter uma reserva, acho que ele traz uma tranquilidade até para que naturalmente possa correr uma gestação de forma mais tranquila. E quanto aos homens, o procedimento acaba sendo muito mais simples, né? A gente também precisa de agilidade, então a gente também tem que atender a paciente rapidamente, e ele vai basicamente colher um espermograma. E o laboratório de reprodução humana vai nos alertar se ele precisa colher mais do que uma amostra, para a gente ter uma quantidade suficiente de amostras para que, se ele ficar infértil depois do tratamento oncológico, a gente possa usar essas amostras em diferentes tratamentos, porque infelizmente nem sempre o sucesso vem da primeira tentativa. Bom, vamos fechar agora essa sequência de perguntas. Se nessas perguntas você encontrou respostas e informações interessantes, encaminhe isso para as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de informação. Se inscreve aqui no nosso canal, porque isso vai ajudar a mais gente ter informação de qualidade. Até breve. E se tiver alguma pergunta, né, João, pode colocar aqui que a gente responde.